coisas para se dizer benzo a Deus. No lugar que cachete é comprimido, tem coisas para se dizer benzo a Deus. Da sabença de tantos zebedeus ao rinchado um jumento entumecido, cangapé de um moleque maluvido ou história dos que não tem história. Um Jesus bem cristoso, cheio de glória, protegendo nações de deserdados, sanfoneiros com seus tarrabufados, cantadores com suas trajetórias. Sazefinha, ser mãe de tantos filhos, bem dizer sendo uma zefinharia, boiadeiro aboiando em sintonia com o blém-blém do chocalho que chocalha, juremas com escoliose nas galhas, respirando num solo ressequido, um café bem torrado e bem fervido que agrada monarcas e plebeus, são coisas que se diga benzo a Deus no lugar que cachete é comprimido. Benzo a Deus pra horta de chica roxa, verdezinha pinicada de azulão, pra bravura da mula em bestidão, trabalhando sem nunca se enfarar. Benzo a Deus pra coalhada do luar, despejando um manjar resplandecido, pro matuto feliz e divertido, a despeito de ser tão maltratado, cavucando uma roça no roçado, esperando o inverno prometido. Benzo a Deus quando o cochicho do vento despenteia e penteia o capinzal, quando a loja serena de um varal se alvoroça e sacode a estamparia. Benzo a Deus pro carro do boi que chia, imprimindo seu nome em chão batido, pro silêncio, mais alto que o ruído, feito um tempo amuado mal com Deus. Benzo a Deus pro marrom dos olhos teus, faiscando um olhar enternecido. Eita, que bacana! Pois é, o Observatório Cultural de hoje é com ele, nosso poeta aí, G.C. Quirino, que já brindou a gente com mais uma poesia aí. E vamos continuar aí entendendo um pouquinho a trajetória dele. Você já estava contando no bloco anterior como foi a sua ligação com a música, com a poesia, mas aí sua profissão terminou sendo, a profissão oficial de diplomas, vamos dizer assim, a arquitetura, né? Ou seja, aquela O desenho lá de trás. Do desenho lá de trás veio e é a profissão que você exerceu mesmo durante anos. Hoje em dia já não vive mais dela, né? Eu terminei a arquitetura desde 1983. Antes disso, eu sempre atuei em escritórios de arquitetura. Quando não em escritório de arquitetura, eu trabalhava com desenho. Eu nunca tive outra atividade. A atividade sempre foi ligada ao desenho. Ao desenho. Ou o desenho artístico, ou o desenho arquitetônico. E somente em 1996 eu lancei o primeiro livro, que hoje está fazendo exatamente 20 anos, foi o livro Paisagem Interior. Então, ao longo de todo esse período de estudante, de arquiteto profissional, arquiteto viajando, eu trabalhava muito com projetos de concessionárias de automóvel. Foi um segmento assim que, a partir do momento que eu fiz a primeira, a segunda, a terceira, a gente passa a ser indicado. Aí a gente pega esse segmento. Então eu viajava do sul da Bahia ao norte até a região norte aqui do Ceará e também até Minas Gerais, até Unai, ali depois de Brasília, com projetos ligados a concessionárias de automóveis, muitas delas a Fiat do Brasil. E essas viagens, essas coisas todas sempre se viram também de laboratório, porque a cada viagem que eu fazia, exatamente como o nome do programa diz, laboratório cultural, né, observatório cultural. A gente fazia, eu fazia o meu observatório cultural. É o quê? É anotar os detalhes, que são uma coisa muito própria minha, sabe? Eu tenho talão de cheque rabiscado, eu tenho gravador de celular falado, alguma coisa, porque são faíscas poéticas que a gente vai descobrindo. De cada cidade que você visitava e de qualquer observando, canto, uma fala, entendeu? Então eu nunca parei de criar, mas também de escrever. Já escrevia meus poemas, já tinha tudo isso guardado e comecei a conhecer gente já do meio cultural que às vezes perguntava, por que você não publica e tal? Mas é uma coisa muito, muito sincera, eu nunca tive assim, essa vaidade
de achar que aquilo poderia ser publicado. Não por outra coisa, é porque eu fazia uma poesia matuta, uma poesia meio despretensiosa. E eu achava que aquilo meu não iria se sobressair. Então eu ia ficar com aquele livro ali e tal. E em 1996 eu conheci os donos das edições Bagaço, em Recife, que estavam presentes a uma brincadeira dessa. E eles me viram declamar e tal, e eles se confessaram assim surpresos com a récita. Eu diria até que a minha poesia, essa mesma poesia, esses mesmos livros que eu publiquei até hoje, são 9 livros, com isso tudo, sem o ato declamatório de G.C. Quirino, talvez ela não tivesse esse suporte, porque a leitura por si só ela não iria se sustentar, tá entendendo? Mas essa teatralização, essa coisa toda, isso impressionou muito o editor. E depois do editor eu publiquei o primeiro livro. A cada lançamento era um recital, né? Um sarau poético. A cada sarau era uma novidade, uma surpresa a mais. Então eu acredito que o lado declamatório ele deu uma alavancada muito grande ao que está escrito. Isso tudo que está escrito, eu acho que se não tivesse a declamação, ou que dependesse da declamação de uma outra pessoa, talvez não tivesse o mesmo resultado. O sucesso que teve depois. Agora, uma outra característica de GCE é esse lado do humor mesmo, né? Só que ele prefere não ser chamado de humorista, né? Explica isso pra gente, apesar de fazer todo mundo rir. Explica. A linguagem humorística é uma coisa muito própria do matuto sertanejo. Eu faço uma visão do interior, tentar mostrar os valores do campo, fazer um contraponto entre interior e capital, entre passado e presente, porque o meu interior é um interior já de um pouco mais para trás, né? Porque hoje até está muito modernizado. Então eu conto de um sertão mais pretérito. Então é passado e presente, interior e capital, o antigo e o novo. Então eu faço muito esse contraponto. E toda essa linguagem ela é muito ligada ao humor. O humor tem na natureza do homem do campo quase que um elemento de sobrevivência. Eles têm todas essas dificuldades, mas quando eles sentam que tomam uma lapadinha de cana e se acocora para riscar o chão, está todo mundo sempre rindo. E sempre até rindo de si mesmo, das suas próprias miudezas, né? Então é o que nós chamamos do caos, que o caos é diferente da piada. O caos é uma coisa que é muito agregada à acontecência, é uma coisa que aconteceu ali, aqui, então está todo mundo sempre contando um fato, diferentemente da piada. Então é uma coisa muito presente na vida do caboclo sertanejo. Então eu peguei esse viés desde a sala de aula, que é explorar o lado do humor, e só um pouco depois, acho que já no terceiro livro, quando eu vi pessoas fazerem conceituações já mais filosóficas sobre a minha poesia, mesmo a engraçada, eles descobrem na poesia engraçada, no texto engraçado, um elemento que pede reflexão, ou que instiga uma reflexão, ou que pelo menos provoca você rir, mas questiona uma problemática política, um abandono, um desprezo, um sofrimento, campo, essa coisa né? Toda, né? Então, um pouco mais na frente, eu acho que já no terceiro livro que eu vi muitas pessoas ligadas à cultura fazendo conceituações importantes a respeito do que eu fazia, meio de banda voou, eu passei a fazer também alguma coisa mais trabalhada, mas com essa intenção. E antes eu fazia porque fazia, sabe? Eu até dizia, eu fui atrás de procurar uma problemática social. Quer dizer, eles viam, mas eu não via isso. Então, de 1996 para cá, eu fiz o Paisagem Interior, primeiro a Agruras da Lata d'Água, depois veio a série, que foi a grande vitrine, foi a série que se seguiram aos livros com o CD no encarte, que foi do livro Prosa Morena para cá. Então foram mais 5, Prosa Morena, Berro Novo, Paisagem, Bandeira Nordestina e esse Papel de Bodega. Daqui a pouco a gente vai mostrar essas obras, né? Falar um pouquinho dessas obras, mas GCE, e
essa questão de você estar sempre brincando justamente com o cotidiano nordestino virou sua marca, né? Então a gente sabe que quando vai assistir um espetáculo Você seu, vai se divertir. vai se divertir e também vai se identificando, né? Principalmente os nordestinos, vai lembrando essas características que são nossas, né? E o show é bem assim mesmo. A maioria dos elementos faz parte do nosso inconsciente. Né? É o inconsciente coletivo, as pessoas se veem muito naquilo. E o elemento descritivo, aí eu acho que entra um pouco do olhar do arquiteto, é conseguir descrever com fidelidade uma bodega. Eu pego a bodega, entendeu? Tem uma placa de Fanta encardida, a bodega da rua enladeirada, meia dúzia de portas arqueadas e uma grande engazeira na esquina. A ladeira para frente se declina e a calçada vai reta, nivelada. Forma palmos de altura de calçada, que nos dias de feira o bodegueiro faz comércio rasteiro e barateiro num assoalho de lona amarelada. Se espalha uma coxa de mangalho, é cabresto, é cangalho, é peixeira, urupema, pilão, desnatadeira, candinheiro, cabaço, armador, enxadeco, fueira, amolador, alpercata, chicote, landuá, arataca, bisaco, alguidar, pé de cabra, chocalho e dobradiça, se olhar de uma vez, dá uma doidiça que é capaz do matuto se endoidar. É bodega surtida, cor de giz, sortimento surtindo grande efeito, meia dúzia de frascos de confeito, carrossel de açúcar dos guris, querosene se encontra nos barris, onde a gata amamenta a gataiada, sacaria de boca arregaçada, gargarejo de milhos e farelos, 2 ou 3 tamburetos em flagelo para o conforto de toda freguesada. No balcão de madeira descascada, 2 torres de vidro são vitrines. A de cá, mas parece um magazine com perfume e cartelas de gilete. Brilhantina safada, canivete, sabonete, batom, tudo entrempado. Filizola balança bem ao lado seus 2 pratos com pesos reluzentes, dá justeza de peso a toda a gente, convencendo o freguês desconfiado. A segunda vitrine é de pão doce, é tareco, siquilo, cocorote, broa, soda, bolacha de pacote, bolo fofo e jaú esfarofado. Um porrete cerrado e lapidado faz o peso para um maço de papel. Se embrulha de tudo a granel e por dentro se puxa uma gaveta, donde desembainha-se a caderneta do freguês pagador e mais fiel. Por aí vai. Que bacana, GC. O bom é que em alguns momentos eu quis até me emocionar, porque tem essa questão da memória afetiva. A verdade afetiva. Você faz o seu cineminha particular. Exatamente. E é impressionante a sua memória descritiva, assim, né? Você consegue descrever com perfeição mesmo. Bom, nosso papo continua no próximo bloco, vai ser o último bloco do Observatório Cultural e a gente vai falar um pouquinho da obra dele, inclusive eu estou aqui com a obra mais recente dele, né, que é Papel de Bodega, mas a gente vai falar disso só no próximo bloco e eu, é claro, espero por você.